Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje eu vou te ensinar como fazer essa transição dentro do After Effects. Nessa transição a gente vai utilizar somente Shape Layers. É uma transição super simples, mas que vai dar um belo charme no seu vídeo. Bom, como sempre, para começar, aqui dentro do After Effects, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma nova composição clicando nesse botão aqui. Aqui a gente consegue trocar o nome da composição. Aqui a gente consegue selecionar o tamanho dela. No caso eu vou utilizar Full HD mesmo. Em frame rate eu vou colocar 30 para nossa composição ser criada com 30 quadros por segundo. E aqui em duração, eu acredito que 20 segundos já seja mais que suficiente. Depois é só apertar em OK e beleza, composição criada. Então agora vamos fazer os elementos da composição. Para criar os quadrados nós vamos selecionar aqui a ferramenta de retângulo. Depois vamos selecionar uma cor para ela. Nós precisamos deixar somente o fio, sem nenhum stroke. Clicando aqui a gente consegue selecionar a cor do nosso quadrado e beleza. Para criar ele é só a gente dar um clique na nossa janela de preview, arrastar, segurando o Shift para manter a proporção dele, e eu acho que mais ou menos desse tamanho já funciona. Então para a gente ter uma base, vamos ativar o Title Action Safe, clicando nesse íconezinho aqui e ativando essa opção. Ele vai mostrar para a gente algumas linhas que vão ajudar a gente na hora de enquadrar os elementos da nossa transição. Então beleza, com esse primeiro criado, nós vamos enquadrar ele ocupando exatamente 1/4 da tela. Podemos nos basear por esse centro aqui. Beleza, agora eu vou renomear essa layer. Aqui na timeline eu vou dar um clique e pressionando Enter, a gente vai conseguir renomear essa layer. Beleza, então agora para preencher o resto da tela, a gente precisa duplicar esse quadrado. Vamos selecionar ele na timeline e utilizar o atalho Ctrl D. Então vamos encaixar ele aqui em cima, cobrindo mais 1/4 da nossa tela. Bom, e agora para finalizar, tudo que a gente precisa fazer é duplicar esses dois quadrados de uma vez e mover eles para o outro lado. Beleza. Agora para dar aquele movimento de rotação na nossa transição, vamos criar um objeto nulo e linkar esses quadrados nele. Para fazer isso, vamos em Layer, New Object. Ou podemos também utilizar o atalho Ctrl Alt Shift Y. Beleza, perceba que ele já foi criado aqui bem no centro da nossa composição. Então tudo que a gente precisa fazer é renomear ele antes. Novamente aqui na timeline. Vamos pressionar Enter para renomear. E eu vou colocar aqui C de controle, rotação. Então agora eu vou linkar os meus quadrados nesse controlador. Agora a gente testa para ver se o tamanho do quadrado é o suficiente para preencher a tela de todos os ângulos. E sim, é suficiente. Dessa forma aqui, ó, não vai vazar em canto nenhum. Então beleza. Vamos criar a animação de chegada na nossa transição, selecionando todos esses Shape Layers, utilizando o atalho P para expandir os parâmetros de posição. Vamos marcar um keyframe aqui no início. Eu vou jogar eles 30 frames para frente, porque essa vai ser a posição da nossa transição fechada e logo depois a gente cria a posição aberta. Então vamos utilizar o atalho Alt Shift setinha para a direita 3 vezes. O Alt setinha para a direita pula 1 frame. O Alt Shift setinha para a direita pula 10. Então nós vamos utilizar ele 3 vezes. Beleza, então agora para criar a posição inicial com os nossos quadrados, onde a transição está aberta, vamos selecionar de 1 por 1 e mover eles para fora bem aqui na mão mesmo. Pode deixar ele encostado aqui com a ponta da composição, tá ok? Agora a gente faz isso para o outro também e assim sucessivamente. Beleza, agora a gente precisa suavizar a entrada dessa transição. Para fazer isso, a gente vai selecionar todos os keyframes que a gente criou, utilizar o atalho F9, e depois, selecionando todos os keyframes, vamos aqui no editor de gráfico, clicando nesse ícone aqui, e vamos dar uma acentuada nessa curva até a influência, que é esse valor que está aparecendo aí para você, bater mais ou menos 60 ou 70. Vamos fazer isso do outro lado também, e beleza, eu acho que já é o suficiente. Beleza, agora que a gente já criou a animação de entrada, nós precisamos também criar a animação de saída. Para fazer isso, aqui depois do último keyframe da transição, eu vou pular mais ou menos 20 frames, utilizando o atalho Shift Page Down, e nós vamos copiar cada um desses keyframes que estão bem aqui. Se você selecionar todos eles e der um Ctrl C e um Ctrl V, você vai perceber que não dá certo, porque a gente vai acabar copiando os shapes em vez dos keyframes, então vamos fazer de um por um.
utilizando somente o atalho Ctrl C e Ctrl V. Beleza, agora a gente vai repetir o mesmo processo. Vamos pular 30 frames, utilizando o atalho Shift Page Down 3 vezes. E agora, ao invés de copiar os keyframes do final da animação, vamos copiar os do início, porque a gente quer que esses quadrados saiam da tela. Então vamos lá, copiando de um por um, utilizando o atalho Ctrl C e Ctrl V. Vamos suavizar novamente a animação, selecionando agora esses dois keyframes do final, indo no editor de gráfico e dando mais uma acentuada nesse movimento, dessa forma. Pode deixar parecido com esse primeiro aqui. Beleza. Agora nós vamos criar um movimento de rotação, que na verdade é bem simples. Tudo que a gente precisa fazer é adicionar uma rotação constante, do início ao final da transição. Então para isso vamos selecionar o objeto nulo, utilizar o atalho R para expandir os parâmetros de rotação, marcar um keyframe aqui no início, e depois, vindo aqui para o último keyframe da nossa transição, vamos subir esse valor. Eu acho que 150, 170 ou 180 graus já resolvem o nosso problema. Beleza, então agora para adicionar um último toque, nós podemos pegar esses quadrados, duplicar eles. Eu vou jogar aqui para cima só para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou mover eles 2 frames para frente, utilizando o atalho Shift Page Down 2 vezes, ou talvez 3. E eu vou trocar a cor de todos eles para diferenciar do quadrado que está embaixo. E olha só, ficou bem legal, né? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que essa transição ajude a aumentar a qualidade dos seus projetos, porque apesar de simples, ela tem um movimento muito interessante. Bom, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, e de quebra dar uma força para o nosso trabalho. Se ainda restar alguma dúvida ou você tiver alguma sugestão, escreve pra gente aqui nos comentários que eu tô sempre dando uma olhada e respondendo todo mundo. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.